e estou na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Essas reflexões elas acontecem toda quarta-feira, né? Sempre alguém está aqui no Centro Espírita Fraternidade Espírita Candeia de Maria para uma reflexão. E esta reflexão ela é sempre feita presencial, mas por conta do distanciamento social, né? Por conta do Covid, então nós estamos aqui fazendo online. Antes de começar a reflexão, eu gostaria de convidar a todos para curtir o nosso canal e estar se inscrevendo. Assim vocês podem estar acompanhando aí toda quarta-feira as reflexões, certo? Então eu vou trazer hoje do 7 minutos com Emmanuel de Haroldo Dutra Dias. E nós vamos refletir sobre a seguinte máxima: serve e confia. É fiel ao Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Aí tem um comentário de Haroldo Dutra Dias que eu gostaria de ler. Então, Haroldo nos fala o seguinte: que na primeira epístola aos Coríntios, Paulo se dirige a uma comunidade que enfrentava grandes desafios. Inúmeras disputas entre os frequentadores, muitas dúvidas, muitas vacilações, a presença de orgulho, vaidade e prepotência naqueles que dirigiam a comunidade. Do mesmo modo de que indisciplina, desafeto e arrogância naqueles que foram chamados a cooperar e a servir. Por esta razão, o apóstolo dos gentios escreve: fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Então, Emmanuel nos lembra que se permanecermos fiéis no cumprimento dos deveres de que abraçamos, se nos mantivermos como o agricultor amoroso e vigilante que cuida da sua horta e de seu jardim, com dedicação e disciplina, perseverança e fé, Deus não nos abandonará. O Criador, com suas bênçãos infinitas, irá prover, irá restaurar e, acima de tudo, irá contemplar os recursos que nos faltam. Porque sabe o Criador que sem a sua assistência paternal, muito pouco poderemos realizar no mundo. Compete-nos confiar na fidelidade divina e, por nossa vez, sermos fiéis a Ele, na execução primorosa de nossos deveres. Então, queridos irmãos, nesta passagem eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu estava terminando o ESD, eu fui convidada a fazer uma pequena palestra no Centro Espírita. E eu imediatamente respondi que não, porque eu não estava capacitada e eu não me sentia ainda segura e capacitada para realizar essa tarefa tão importante. E aí, um dos nossos facilitadores me disse a seguinte frase: Neide, o serviço só aparece quando o trabalhador está pronto. Então, eu compreendi nesse momento que o chamado não era por acaso e que eu também não estaria sozinha. E numa outra situação, também, Centro Espírita, o dirigente da casa me falou o seguinte: quando eu falei que eu não poderia fazer uma outra palestra, porque o que eu havia colocado naquela palestra, naquela fala, eu não conseguia fazer na minha vida, não conseguia realizar. E ele me falou o seguinte: Neide, se nós formos esperar por alguém que não tenha nenhuma falha, que não tenha nenhum defeito, nós não vamos ter ninguém que trabalhe na seara do bem neste planeta. Porque este planeta é um planeta de provas e expiações. É um planeta que está caminhando para a regeneração. E nós somos seres a caminho da evolução. Portanto,
Nós temos falhas, nós temos defeitos, mas nem por isso nós podemos ou devemos deixar de falar sobre Jesus Cristo e de pregar a palavra dele. É claro que a cada dia, a cada pregação, a cada momento, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo. E sempre a mensagem é primeiro para a gente, depois para os outros. Então, serve e confia. É fiel o Deus que vos chamou. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram, logo surjam certos empeços. Declaram-se frágeis para o trabalho a fazer. E retardam a execução de serviço que lhes carreariam paz e felicidade, sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçastes e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeiras nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se reportam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos enganjados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Então, queridos irmãos, certamente em nossas tarefas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados pelo Mestre Jesus Cristo, estamos sempre sendo amparados pelo nosso Pai Maior. Acreditemos, que podemos sim sermos trabalhadores na seara do bem. Podemos com certeza estarmos trabalhando para que um pouquinho do que nós fizemos possa servir para o todo da humanidade, para o crescimento da humanidade, para o desenvolvimento espiritual. Não podemos nos afastarmos de nossas tarefas por medo de que a gente não vai dar conta ou de que a gente não é capaz. Acreditemos que temos sempre a ajuda de nosso Pai Maior. E a cada mensagem, a cada pequena palavra que a gente aqui deixa e que fizemos, é certamente um pouquinho do amor do nosso Mestre Jesus. E não é só na casa espírita, ou em templos, igrejas, é também no nosso lar, na empresa onde trabalhamos, na comunidade em que vivemos. Nós temos tarefas a cumprir a todo momento, mas não podemos fugir. Não podemos fugir de sermos pais,
não podemos fugir de sermos bons funcionários, não podemos fugir de sermos bons cidadãos. Então, sempre vai surgir aquela dúvida lá dentro da gente. Mas daí lembremos-nos de que não estamos sozinhos e de que nada é por acaso. E de que, por mais pequenos que sejamos, sempre vamos ter alguma coisa para doar. Alguma palavra amiga, alguma citação, uma leitura do Evangelho, um abraço, uma palavra de apoio. Sempre vamos ter alguma coisa para dividir, alguma coisa de bom, alguma coisa do bem. Então não tenhamos medo de sermos os trabalhadores na seara do nosso Mestre Jesus. Acreditamos que sempre estaremos bem acompanhados e sempre estaremos intuídos pela espiritualidade, pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos anjos da guarda e também não porque de nossos irmãos encarnados que estão sempre nos dando força em oração. A gente sabe que somos uma irmandade e que podemos contar um com o outro. Então, jamais estaremos sozinhos. Isso então não é justificativa para a gente não estar trabalhando na seara do nosso Mestre Jesus. E mais adiante, lá em Pedro, capítulo 4, versículo 19, nos diz o seguinte: assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Mais uma vez, então, vem nos falando aqui da fidelidade do nosso Mestre, de Deus, né? E em conceito de Emmanuel, nos fala o seguinte: mantém-te na confiança em Deus e espera por Deus, trabalhando e servindo, na edificação do bem de todos, tanto quanto isso se te faça possível, porque Deus também confia esperando por ti. Então aqui, Emmanuel, lá no livro Reformador, ainda nos diz que Deus também confia e espera por nós. Nós somos instrumentos da palavra. Nós somos os trabalhadores. E é através de nós todos, seres humanos, que o nosso Mestre e que Deus espera para que a gente possa estar divulgando a palavra dele e fazendo-se diante dele como homens de bem. Que possamos todos arregaçarmos as mangas e estarmos trabalhando todos juntos nessa missão. Então eu convido a todos que tenham um pouquinho, um minutinho da sua vida para falar de Jesus, para falar de nosso Pai Maior, para pegar o Evangelho, fazer uma leitura, uma citação para tantos irmãos que necessitam
desta palavra, desse apoio, que a gente possa estar servindo de uma maneira bastante atenciosa e bastante fiel na palavra do nosso Mestre. Que tenhamos coragem e que possamos cada vez mais arregaçar as mangas e ir ao encontro do trabalho. A messe é grande e o Senhor nos chama a trabalhar. Então era isso. Muito obrigada a todos. Que tenhamos uma excelente semana e que possamos ser ou continuar sendo os trabalhadores da Seara do Bem. Boa noite a todos e fiquem com Deus.